Boa noite, passando aqui para deixar uma mensagem de Deus ao seu e ao meu coração. Essa mensagem se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os seus pecados, o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa passagem de Isaías 6 é uma passagem bem conhecida e eu vou estar explicando aqui um pouco dela. Eu creio que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. No versículo 1, fala do ano da morte do rei Uzias. E Isaías teve uma visão, começa a falar aqui no versículo 1, do trono do Senhor. Uma visão sobrenatural do trono do Senhor. E o que Isaías viu nesse trono? Viu que os serafins estavam por cima do trono, cada um tinha 6 asas. Eles voavam com 2 asas, ele cobria o rosto com duas, e com 2 asas ele cobria os pés. O que está falando aqui para nós? Que com 2 asas ele cobria o rosto. O Senhor não quer muito saber o que você está querendo mostrar com com o seu rosto. Não é muito sobre a afeição que você mostra com olhar, com sinais de adoração. Não é muito também sobre aonde você vai sobre adoração. Não importa se você tem ido ou não no templo. Não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com o seu coração. O Senhor quer saber do seu coração. Exponha para o Senhor o seu coração, porque todas as vezes que você expõe o seu coração, o que acontece? Aqui no versículo 3 fala que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Todas as vezes que você expõe o seu coração, você passa a reconhecer quem Deus é. Uma exposição genuína do seu coração dá a nós mesmos um reconhecimento de quem Deus é. Todas as vezes que você expõe seu coração em adoração e você vai adorando, 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 a Bíblia fala que você torna semelhante àquilo que você adora. Então, quanto mais genuína a sua adoração, mais semelhante você vai ficando a esse Deus. E aí você vai reconhecendo que Ele é santo, você vai reconhecer que Ele é o Senhor dos exércitos e que toda a terra está cheia da sua glória. E há consequências dessa adoração. A consequência está no versículo 4 que fala: As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isso é uma manifestação da glória de Deus. Uma adoração genuína gera um conhecimento de quem Deus é e gera mais adoração, que gera, o versículo 4, gera manifestação da glória de Deus. E todas as vezes que é gerado manifestação da glória de Deus, o versículo 5 vai falar para nós o que gera. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele reconheceu o pecado dele. Você e eu
precisamos entender qual é o nosso pecado. É muito fácil a gente entender e perceber o pecado do outro, mas é preciso que a gente reconheça o nosso pecado. O nosso pecado como? Você reconhece o seu, eu reconheço o meu. E a partir daí, damos sequência. E o versículo 5 também fala assim: habito no meio de um povo de impuros lábios. As pessoas ao nosso redor como nós. Nós somos semelhantes aos nossos. Se eu sou pecador, quem está ao meu redor também é pecador. Mas eu preciso primeiro reconhecer o meu pecado. Isso tudo a adoração gera em nós. O conhecimento de quem Deus é e as outras coisas vão sendo sequência natural. Naturalmente vai acontecendo. E aí ele continua dizendo, falando assim: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Até então, quem tinha uma visão de Deus assim, face a face com Deus, com o trono de Deus, com a glória de Deus, morreria por causa do pecado. Deus é santo e ele não compartilha do nosso pecado. Então, um Deus santo, puro, em contato com um homem pecador, a glória de Deus mataria esse homem. Mas aí o que aconteceu? Então, versículo 6: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é uma tesoura, né? Que pega a brasa viva. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Todas as vezes que você confessa o seu pecado, parte do Senhor o perdão. Nós não precisamos correr atrás do Senhor para ser perdoado. Não é necessário um esforço nosso. Nós precisamos confessar. Nós precisamos nos arrepender. Entender que Deus é santo, arrepender da nossa natureza pecaminosa e esperar que o Senhor vai gerar em nós esse perdão. O Senhor vai nos perdoar e nós vamos entender que somos perdoados. E o versículo 8 fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor nos perdoa, nós ficamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E parece, o que dá a entender esse texto é que o Senhor tinha uma necessidade. E aí nós começamos a não dar ouvido às nossas necessidades, mas sim às necessidades do Senhor. E aqui a gente vê a conversa da Trindade, mais uma vez na Bíblia, falando assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós quem? A Trindade. Parece, o texto dá a entender que eles têm uma necessidade. Não é uma face do Senhor que há falta, não. É que o Senhor deu a nós esse maravilhoso poder de pregar a mensagem, de espalhar a mensagem. E o que Isaías fez? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que Isaías está falando aqui? Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível, eu já entendi que o meu papel é levar a sua mensagem. Meu irmão, eu e você devemos entender que o nosso papel é levar a mensagem do Senhor. Esse é o meu dever, esse é o seu dever. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você e os seus da sua casa, em nome de Jesus. Amém.